Unidade 1. Corpo em movimento. Aula 2.2. Conteúdo: músculo esquelético e exercício físico. Aspectos funcionais. Habilidade: analisar o sistema muscular com a prática de atividades físicas. Tudo a ver com a aula anterior, certo? Então vamos aí recapitular o que aprendemos na primeira aula. Então foi falado sobre o sistema cardiovascular. O professor Marcos fez uma explicação superficial sobre esse sistema tão importante para o nosso corpo, responsável por distribuir o fluxo sanguíneo por toda a extensão do nosso corpo. O músculo e também o órgão principal responsável pelo funcionamento de todo esse sistema é o coração. Então o coração é uma bomba que trabalha através de 4 cavidades, como nós estamos vendo aí nessa imagem, nessa ilustração, bombeando o sangue por todo o nosso corpo, fazendo um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema que tem um ciclo completo. Então, nesse sistema, o sangue, que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, é impulsionado através das veias, a veia cava superior, e vai parar lá no nosso pulmão, onde então ele passa através das arteríolas, sendo enriquecido por oxigênio, e retorna então para o sangue, para o coração, trazendo sangue rico em oxigênio, e mais uma vez sendo bombeado então para todos os membros do nosso corpo, todas as extensões, todos os compartimentos e órgãos, tecidos, alimentando o nosso corpo inteiro de nutrientes e de oxigênio. Então, esse é o sistema cardiovascular. E aí, relacionado a esse sistema, nós aprendemos que o coração e toda a rede de vasos, de artérias, trabalham de forma a contribuir para a produção do nosso movimento e, consequentemente, de todas as formas de linguagem corporais, E aí nós falamos também sobre os exercícios, os tipos de exercícios que existem que possam ou não trabalhar esse sistema do nosso corpo, sistema cardiovascular. Entre eles nós temos aí o exercício aeróbio, que é uma forma de atividade com baixo nível de esforço, baixo, médio nível de esforço e alto volume, alta quantidade de volume, gerando então assim um esforço maior desse sistema cardiovascular, através de quê? Através de um bombeamento, de uma frequência cardíaca muito maior e também favorecendo assim a captação maior de oxigênio através da nossa respiração. Então, para podermos produzir energia dentro das nossas células, o corpo precisa então captar maior quantidade de oxigênio, caracterizando assim então o tipo de exercício chamado aeróbio. Então, toda vez que você pratica alguma atividade de baixa intensidade e que faz você respirar mais ofegante, isso daí é uma atividade ou exercício aeróbio. E também foi falado sobre o inverso disso, que é o exercício anaeróbio. O exercício anaeróbio tem como característica a produção de energia dentro das células por meio de outra via, através da queima de ATP, de glicose, sem a participação do oxigênio. Então, esse tipo de exercício, para que não haja, então, o consumo, a queima de oxigênio dentro dos nossos pulmões, é então necessário que esse exercício ele seja de alta intensidade, fazendo então com que você prenda a respiração automaticamente. Então, toda vez que você realiza aquele exercício físico de alta intensidade, de um esforço muito forte, muito grande, você acaba automaticamente prendendo a respiração, ou respirando bem pouco. E aí, isso daí é que vai caracterizar o exercício anaeróbio. Eles são importantes também para desenvolver também o sistema cardiovascular, certo? Não é porque você não respira, que você não realiza
respirações durante esse tipo de exercício que você não deve fazê-lo, salvo algumas exceções. Por exemplo, pessoas hipertensas, né, não podem realizar nenhum tipo de atividade anaeróbia. Então, essas duas formas de atividades, tanto aeróbias quanto anaeróbias, elas são muito boas para o fortalecimento e melhoramento também do nosso sistema cardiovascular, certo? E agora, para a gente introduzir o nosso segundo assunto, eu trago para vocês aqui o desafio do dia 2. Vamos ver aí. A cantora Sandy confessou em uma entrevista à TV que a teve durante a gestação. Pode soar estranho, mas essa condição é mais comum do que se pensa. Muitas pessoas acham que mulheres fisicamente ativas não passam por isso. O que é ela? Como identificá-la e o que fazer depois que ela surge? Resolva esse enigma participando do desafio do dia. Então, aí nesse desafio, nós estamos nos referindo a essa condição que a artista Sandy confessou aí que ela teve durante a gestação. Então, ela teve algum fenômeno, alguma situação aí durante essa gestação que ela disse na TV. E a nossa pergunta-chave é: o que é isso? O que é essa situação? O que é essa condição aí que ela afirmou ter? Então, vamos agora continuar aqui o nosso conteúdo para ver se a gente descobre que tipo de situação foi essa. Então, pegando o gancho do desafio do dia, nós temos que falar sobre o tecido muscular esquelético. Isso mesmo, o famoso músculo. Mas vocês já estudaram lá no primeiro ano que músculo não é somente esses músculos que estão aqui, né, revolvendo todo o meu corpo. Existem 3 tipos de músculos, né? Um músculo esquelético, que é esse que produz o movimento voluntário que nós utilizamos no nosso dia a dia e toda a nossa expressão corporal. Existe o músculo cardíaco, que faz parte do sistema cardiovascular, e existe o músculo liso, que reveste a parede de vários tipos de órgãos do nosso corpo, por exemplo, o intestino. Então, nós queremos aqui falar principalmente sobre o tipo de músculo conhecido como muscular esquelético, né? Ou também estriado. Por que ele recebe essa denominação, né, de músculo estriado esquelético? Esquelético porque ele está ligado, ele está colado lá, grudado nos nossos ossos. Cada ponta dos músculos, seja qual tipo for, ele está conectado, está ligado por meio de tendões a uma parte dos nossos ossos, fazendo assim com que, através da contração desses músculos, eles movam alguma parte desses ossos, gerando assim os nossos movimentos. E ele também recebe o nome estriado devido à forma das fibras, fazendo com que esse tecido muscular pareça estrias, como vocês vão ver aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Olha só, a famosa carne, né, a carne vermelha, olha a característica dela aí nessa imagem, toda cheia de umas estrias, né? Essa característica é própria do músculo esquelético, devido à organização das fibras musculares. Então, agora falando no aspecto microscópico sobre o tecido muscular, vamos relembrar aí alguns conceitos biológicos desse tecido, começando pela fibra muscular. A fibra muscular vamos retornar um pouquinho a cartela mais uma vez. Vamos ver aqui, a fibra muscular são as células multinucleadas, é o nome da célula do músculo, fibra muscular. Então ela, na verdade, não é redondinha, bonitinha, que nem as células epiteliais da nossa pele. Ela é uma célula bem alongada e cheia de núcleos, por isso que ela é multinucleada. Dentro da fibra muscular nós vamos ter a miofibrila. A miofibrila são filamentos em grande quantidade de proteínas chamada actina e miosina. Tá? Então, dentro lá das células chamadas fibra muscular,
vai ter um conjunto grande de miofibrilas, que é formada por essas proteínas, filamentos de actina e miosina. Bom, nós temos também o sarcolema. O sarcolema é uma membrana plasmática que envolve a fibra muscular, que envolve a célula. Então, ele recebe esse nome de sarcolema. E nós também temos um outro elemento que fica ali circulando próximo ao sarcolema, que é o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático nada mais é que um depósito de cálcio. Assim como nos ossos, né, que também é feito o depósito de cálcio, nas células musculares também existe o retículo sarcoplasmático que vai guardar esses sais minerais que são importantes para a atividade de contração muscular. Então agora vamos observar aqui em algumas imagens essas estruturas microscópicas que eu falei para vocês. Então olha só aí nesta imagem que eu trago para vocês primeiro. Esse é um corte de uma fibra muscular. Então, essa parte todinha que vocês estão vendo na imagem é uma célula só. É uma única célula do músculo chamada fibra muscular. E aí, cortando ali um pedaço da membrana dela, a gente observa que existem vários cabos, né? Como se fossem vários cabos ali vermelhinhos. Esses cabos são as miofibrilas. Cada miofibrila é composta por vários filamentos de actina e miosina. E essa parte azulzinha aí, parecido um monte de ramos, né? Uma ramificação azul que percorre cada uma dessas miofibrilas, são os retículos sarcoplasmáticos. Eles funcionam como se fossem ductos que levam sais de cálcio por toda a extensão da miofibrila. Então agora, para a gente também verificar melhor, né, essa imagem de uma forma mais dinâmica, mais 3D, eu trago aqui para vocês essa imagem bem bonita aqui, ó, também de um músculo, né, um músculo esquelético, sempre vai ter essa característica aí avermelhada, né? E aí, dentro desse músculo, olha lá a estrutura dele, nós temos o tendão ali, aquela parte branca, que é a que liga ele nos ossos. Nós vamos ter o epimísio, que é essa camada bem externa do músculo, aquela que a gente consegue tocar, né? Quando você pega um músculo do boi, por exemplo, lá, aquela primeira camada é o epimísio. Geralmente a gente corta, né? Quando a gente vai preparar a carne para assar e tal, a gente corta essa parte do epimísio, ela é meio branquinha, esbranquiçada, você tira aquela parte e joga fora, né? Porque você está mais interessado em comer a parte vermelha, que são as miofibrilas. Então observe como ele é cheio de vários feixes. Esses feixes são a miofibrila. Então vamos olhar mais de perto, mais microscopicamente, nós vamos ter aí o perimísio. O perimísio vai ser um conjunto ali de várias fibras musculares, onde nós vamos observar aí um conjunto de vários filamentos de actina e miosina. E olha só que interessante, aqui ele está em outra cor, o retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático é essa parte roxa, que na outra imagem estava na cor azul, né? Então ele é que vai conduzir os sais de cálcio ao longo da fibra muscular para poder agir na forma de contração. É ele que vai ajudar os filamentos de actina e miosina a se contraírem. Então agora vamos olhar mais de perto, mais interiormente, mais microscopicamente essa estrutura lá nos filamentos de actina e miosina. Então observem aí, ó, a miosina é essa parte central, essa parte aí do meio, né? E a actina vai ser esses filamentos brancos. Então, quando o cálcio, o sal de cálcio, ele age através de estímulos nervosos,
essas duas proteínas elas acabam se atraindo umas às outras, gerando esse tipo de movimento, que em conjunto vai causar, então, o que? Vai causar a contração muscular. E causando, então, a contração muscular, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu movimento, certo? Então, tudo isso, desde essa parte macroscópica que vocês estão vendo aqui, lá do nível da proteína, chegando até o nível macroscópico, né? Vocês vão ver como que acontece o movimento no nosso dia a dia, certo? Então vejam que viagem interessante nós temos aqui relacionado às estruturas do músculo esquelético. E agora vamos ver a anatomia, né, desse músculo, conhecer os músculos principais, começando pelos membros superiores, tá? Os músculos, eles recebem o nome relacionado ao seu formato e também ao lugar onde eles estão inseridos, tá? Então, por isso, chega a ser até fácil você descobrir qual é o músculo que nós estamos falando, certo? Por exemplo, nós temos aí nos membros superiores, quais são os membros superiores, pessoal? Os braços, não é mesmo? Isso, então vamos lá. Nos membros superiores, nós temos o bíceps braquial. Por que bíceps? O que significa bíceps? Bi é 2, né? Vem lá do latim, bi é 2. Ceps, que significa cabeça, né? Então, é 2 cabeças. Por que isso? Porque lá naquele músculo ali do braço, existem 2 porções que formam esse músculo chamado bíceps braquial. Braquial significa braço, então o bíceps do braço. Tá? Então anotem aí os membros superiores, nós temos os seguintes músculos principais: o bíceps braquial, o tríceps braquial e o deltoide. Certo? Então, esses são os 3 músculos principais, os maiores que nós temos. Existem outros músculos bem menores que percorrem todo o nosso membro superior, tá? Mas esses são os maiores e mais evidentes. Bom, a olho nu, se você olhar assim para um braço de um cara bem forte, como é que a gente identifica esses músculos? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aí uma imagem e eu vou tentar riscar aqui para vocês esses 3 músculos, tá? Então acompanhem aí comigo. Olha só esse braço, né? Se tiver aí um cara bem forte aí na sala de vocês, tentem acompanhar também olhando aí, tá? Então, olha só, o músculo bíceps, quando a gente olha assim a olho nu, né? Sem ser a nível muscular, né? A gente acha o bíceps nessa parte da frente aqui, ó. Aqui é o bíceps braquial, essa parte aqui do muque, né, que o pessoal chama o muque. Todo mundo os homens gostam de exibir bastante isso daqui. Esse é o bíceps braquial, certo? Ele tem esse formato aqui arredondado. O tríceps braquial vai ser a porção de trás do braço, é essa camada aqui, ó. Essa parte aqui, quando o sujeito estica assim o braço para trás, né? Contrai assim, esticando o braço, o cotovelo, aí ele se contrai aqui, formando esses catombinhos aqui, ó. Então, esses são os tríceps braquiais. Por que tríceps? Porque ele tem 3 porções. 1, 2 e 3 porções. Então, essa é a parte de trás. Olha ele aqui também, aqui, ó. Essa parte aqui. Esse é o tríceps braquial, certo? E o terceiro músculo importante que nós também vimos aqui é o deltoide. Deltoide, ele liga o nosso braço ao músculo, ao ombro. Então, essa porção lateral do nosso braço aqui, que também dá um volume ao nosso ombro, certo? Esse é o deltoide. Por que deltoide? Por causa do formato dele, em forma de delta, né? Uma imagem de delta.
Tá? Então, este é o deltoide. Vejam aí no colega de vocês, né? Se contrair um pouquinho o ombro, elevando um pouquinho os braços, o cotovelo para cima, você consegue identificar o deltoide, certo? Então, esses são os músculos principais aí do membro superior, ok? Bom, vamos prosseguir e agora vamos falar dos músculos do tronco anterior, ou seja, a parte da frente do nosso corpo, certo? Então, no tronco anterior, o que é o tronco, gente? O tronco é essa parte central do nosso corpo, tá? Essa parte que liga os nossos membros superiores aos membros inferiores. Deixa eu trocar aqui a cor, colocar uma cor amarela, que fica melhor para observar. Então, aqui é o tronco, gente. Esse é o tronco, a parte da frente, ok? Então, no tronco, nós vamos ter os seguintes músculos principais. Os peitorais, o reto abdominal e o oblíquo. Os peitorais, como o próprio nome diz, são esses músculos que caracterizam os nossos peitos. O reto abdominal é o famoso músculo do tanquinho. Olha lá, ele fica bem abaixo dos peitorais e desce até próximo ali da púbis. E depois nós temos o oblíquo, que é essa porção lateral do abdômen. Certo? Então, esses são os principais músculos da frente do nosso tronco. Então, nessa parte, as pessoas, às vezes, costumam esquecer de trabalhar, né? O abdômen, o reto abdominal, o oblíquo. Muitos homens, quando vão para a academia, querem trabalhar muito peitoral e esquecem essa parte. Então, vocês podem ver aí no colega, se tiver um colega aí com um abdômen bem definido, vocês podem acompanhar aí essa porção desses músculos, certo? Deixa eu ver aqui qual o próximo. Então, nós vamos ter agora também os músculos do tronco posterior, certo? Então, nos músculos do tronco posterior, nós vamos ter os seguintes músculos principais. O trapézio. Onde está localizado o trapézio? Olha aqui na parte de trás, da costa. É esse músculo gigante que está aqui, ó. Ele pega desde o ombro e vai até o meio da costa. Pega todinho, até lá no pescoço. Por isso que o nome dele é trapézio, porque ele faz essa forma geométrica aí na nossa costa. Quando bem trabalhado, né, você fica aí com esse músculo bem evidente. Grande dorsal. O grande dorsal é esse músculo que fica aqui, ó, na parte da costa. Ele reveste toda a nossa costa. Essa é a grande dorsal. E nós temos também os longuíssimos espinhais, que não dá para aparecer aqui na imagem. Por quê? Porque eles estão embaixo de todos esses músculos aqui da costa. Eles ficam embaixo e eles ficam ligados a cada vértebra. Eles sobem desde aqui e vão até o pescoço. Por isso que o nome deles são longuíssimos. Porque eles são fibras bem fininhas, mas bem longas. Tá? São várias que percorrem próximo à coluna. Bom, para que servem os longuíssimos espinhais? Os longuíssimos espinhais, assim como os outros músculos do tronco da costa, né, o tronco posterior, servem para manter a nossa postura ereta, manter a gente em pé, certo? Então, trabalhar bem esses músculos da costa vão favorecer que você possa, então, ficar com uma ótima postura corporal. Você não vê pessoas que ficam, às vezes, com o ombro muito caído para frente, né? Com uma má postura, envergada para frente? Essas pessoas têm esses músculos da costa pouco trabalhados, né? Muito fracos. É preciso trabalhar bastante todos esses músculos
para melhorar a postura da pessoa. E retornando um pouquinho sobre o tronco anterior, ou seja, o músculo da frente, né, o reto abdominal, as mulheres grávidas, o que acontece com esse músculo aqui nas mulheres grávidas, né? Ele se estica bastante. Mesmo as mulheres bem, aquelas que são bem ativas, que têm uma musculatura bem forte, mesmo assim, esse músculo aqui, ele vai dilatar bastante, ele vai esticar bastante. Então, essa parte central aqui, chamada linha branca, que passa bem no meio do umbigo, essa parte aí, ela também vai esticar muito. Essa parte do meio aí, ela é um tendão. E aí, com a gravidez, essa parte, essa linha branca, ela se estica ao máximo. E aí acontece que, por causas ainda não explicadas, né, essa linha branca em algumas mulheres, não é todas, né, em algumas delas, vai afundar bastante, porque como é um tendão, ele estica bastante e ele perde a elasticidade dele, então ele fica de uma certa forma meio frouxo. E aí então vai ficar uma linha funda, bem no meio da barriga da mulher grávida, da gestante. Essa condição aí, dessa linha funda, é funda mesmo, se a pessoa tocar, vai ficar praticamente até o meio do dedo, né, de fundura lá na barriga da pessoa. Essa condição é chamada de diástase, né? Não é uma coisa assim muito grave, não é algo que vai fazer mal para a mulher, é apenas uma questão estética. Depois que ela pare, né, o bebê, a criança, depois que acontece o parto, a barriga vai diminuir, mas aquela linha vai continuar, vai ficar uma espécie de fundura bem no meio da barriga da pessoa. Algumas, com o tempo, aquilo lá vai melhorar um pouco, né? Outras precisam de uma cirurgia reparadora para poder ajudar a consertar aquela região tendinosa, né, desse músculo do abdômen, certo? Então, o nome dessa condição é diástase. Alguém de vocês aí já teve filhos e teve essa condição? A mulher de vocês, a mãe, né? Então, se vocês não sabiam, agora já sabem, mas não precisa se preocupar, tá bom? Não é nada demais. Muito bem, então vamos aqui acompanhar olho nu, né? Como é que é esses músculos aí que eu falei para vocês. Na parte da frente nós temos os peitorais, olha aqui, ó. Esses são os peitorais. Olha aqui o reto abdominal. É esse músculo do tanquinho, olha só. Esse daqui, o pessoal às vezes gosta de trabalhar bastante, né? Esse é o reto abdominal. Essa parte lateral aqui, ó, faz aquele músculozinho aqui do quadril, mais um pouquinho deles aqui, é o oblíquo, certo? Esses são os oblíquos. E na parte da costa, como que a gente identifica? Ó, quando bem trabalhado, o trapézio ele fica bem saltado, olha só. Esse daqui é o trapézio. Pega desde o pescoço, vai até o meio da costa, certo? E aqui nós temos o grande dorsal. Esse é o grande dorsal. Veja, quando bem trabalhado, ele forma aquilo lá que parece uma asa, né? O pessoal, os marombados lá, o pessoal que malha, parece que nem consegue fechar o braço de tão grande que ele fica. Então, esse é o grande dorsal. E os longuíssimos do dorso não dá para ver. Eles ficam bem internos lá, bem próximo ao osso da coluna. Muito bem, agora vamos ver aqui mais um pouco de imagem de forma anatômica sobre os membros inferiores. Tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui os membros inferiores e acompanhem comigo quais eles são. Então, vamos lá. Os músculos da perna, nós vamos ter os principais, os maiores, né? Esse músculo da coxa. Como é chamado o músculo da coxa? Quadríceps, tá? Então, os quadríceps são esse músculo da frente da coxa, a parte da frente, tá, gente? Quadríceps porque ele possui 3 cabeças, como vocês podem contar aí, ó. Temos, aliás, 4
quatro cabeças, né? Quadríceps. Então, são 4 cabeças. Então, a gente observa 4 porções aí de músculos que estão caracterizando a coxa, a parte da coxa. Mais embaixo, nós vamos ter o músculo tibial, que é essa parte da frente da nossa canela, né? O músculo da canela. Quem tiver a canela fininha é difícil de visualizar, mas quem tem uma canela mais porruda é mais fácil de visualizar esses músculos. E na parte de trás da perna, vamos ver quais temos. Na perna nós vamos ter os gastrocnêmios, é o famoso músculo da batata da perna. Então, os gastrocnêmios são esses músculos aqui de trás, da parte de trás. Depois, nós vamos ter os bíceps femorais. Tá? Os bíceps femorais ficam na parte de trás da nossa coxa. E, por último, nós vamos ter os glúteos. Os glúteos que formam o músculo do nosso bumbum, das nádegas. Tá? Então, esses são os músculos principais aí dos membros inferiores. Ok, pessoal? Vamos ver aí o nome de cada um deles nessa cartela que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aí o quadríceps, né, que está na frente da coxa. Nós temos o tibial anterior, que é o músculo da canela. Nós temos os glúteos, que é o músculo do bumbum. O bíceps femoral, que é o músculo de trás da coxa. E nós temos os gastrocnêmios, que são os músculos da batata da perna. Deu para anotar aí, pessoal? Certo? Então, esses são os principais músculos dos membros inferiores. Bom, é importante a gente saber o nome de cada um desses músculos, porque muitas vezes a gente ouve, né, em determinados vídeos, nas academias, quando a gente vai fazer algum treino, aí geralmente o instrutor fala, vamos trabalhar agora o bíceps, hoje é dia de malhar bíceps. Aí a pessoa fica, mas bíceps? O que é bíceps? Então bíceps agora você já sabe, é o bíceps braquial, beleza, então hoje é dia de fazer rosca direta, não sei o que mais lá, levantar peso, tudo mais. Hoje é dia de trabalhar os quadríceps. Aí a pessoa que não conhece, né, fica sem saber, mas vocês agora já sabem, quadríceps, é dia de trabalhar o quê? A coxa. Então vamos lá, hoje vai ser agachamento. Aí vai lá fazer agachamento, porque vai trabalhar os quadríceps. Né? Então vejam o quanto que é importante a gente saber o nome de, lógico, não todos, mas dos principais músculos do nosso corpo. Bom, pessoal, mas de nada adianta a gente saber a importância e o nome desses músculos se a gente não souber como cuidar deles, não é mesmo? Então vamos ver as dicas para a saúde dos nossos músculos. Primeira coisa, manter atividades variadas durante a sua prática de atividades físicas. Atividades variadas vai ser bom, porque vai trabalhar todos os tipos de fibras do seu corpo, não somente uma parte deles. Então, quanto mais atividade diferente você fizer, melhor. Um dia você faz caminhada, outro dia você faz corrida, outro dia você faz pedalada de bicicleta, outro dia natação, outro dia musculação. Quanto mais você variar, melhor, certo? Variando também os membros e os músculos que você fortalece, que você trabalha nessa atividade. Compensação. O que é essa compensação? Se você um dia trabalha os músculos da frente do seu corpo, no outro dia você trabalha os músculos de trás. Tá? Não adianta você, durante uma semana inteira, trabalhar somente o mesmo músculo. Você vai acabar se machucando. Então, trabalhar compensação é bom, porque você trabalha todos os músculos do seu corpo de forma igual. Fazer diferentes níveis de intensidade também é bom. Um dia você trabalha mais intenso, no outro dia você faz um pouco mais leve. Lógico, não muito leve, né? Mas um pouco mais leve. E variando a intensidade, você vai estar trabalhando a capacidade de contração de todos os músculos do seu corpo. Alimentação rica em proteínas e sais minerais. Olha, não poderíamos deixar de lado a questão da alimentação, né, gente?
E no segundo, o nome dessa condição aí que a artista Sandy aí passou e que outras mulheres também passam durante a gestação, chama-se diástase. Então, a diástase é uma condição de hiperelasticidade da linha branca que divide, né, os retos abdominais. E aí, depois que a mulher tem o neném, esse tecido aí tendinoso, né, esse tendão que une os dois músculos, ele não consegue retornar mais para a sua forma natural, ficando então ali uma depressão, né, bem no meio da barriga da pessoa, que depois, com cirurgia, é possível então voltar ao normal, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e até amanhã.